Olá, pessoal. Estou aqui, né, como eu tinha dito, eu falei que ia fazer um grupo de vídeos, né, falando sobre as eleições agora de 2022, principalmente a questão do segundo turno, entre Lula e Bolsonaro. Esse vídeo é para falar um pouco sobre a educação no primeiro governo Lula e no governo Bolsonaro. Eu só gostaria, né, de relembrar a vocês que esses vídeos que eu faço, eles não são o, a balança, né, para ver qual governo fez mais pela educação, no caso, né, mas quem trabalhou mais em prol de alguma coisa ou fez mais pelo país, né? Esses vídeos eles são só um parâmetro para que vocês possam comparar e não utilizem fake news, ou então aqueles debates que não são produtivos, né, para ninguém. Eu vou colocar aqui mais ideias que eu entendo como as centrais, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que tem muitas outras coisas que podem ser debatidas e devem ser debatidas. O que eu trago aqui é só uma reflexão sobre os governos. E aí, caso alguém queira se aprofundar, caso alguém queira mais alguma informação, eu vou colocar aqui nesse vídeo todos os sites de onde eu tirei essas informações, tá? E eu também fico à disposição para que, caso alguém queira falar alguma coisa, queira perguntar, né, alguma coisa, eu também estou à disposição para isso, tá? Então, entenda que o que eu vou passar aqui é o que foi feito, tá? Não é exatamente a minha opinião, eu só estou só expondo as coisas que eles fizeram e cada um absorva da maneira que achar melhor, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação e aí eu quero crer que vocês estão vendo aí. Logo assim, para começar, né, o debate, eu trago essa parte do plano de governo, tá, do Luiz Inácio Lula, né, 2003 a 2006, que foi o seu primeiro mandato. Eu só vou falar do primeiro mandato aqui do Lula, tá? Eu não vou falar do segundo, para tentar fazer uma ideia de proporcionalidade, tá? O Bolsonaro só teve um mandato, então eu vou falar só do primeiro mandato do Lula e vou falar desse mandato do Bolsonaro. E aí, no plano de governo do Luiz Inácio, né, ele tinha como algumas metas, né, e na questão da educação, uma delas, né, é que falava que eles queriam, né, o governo Lula, né, queria promover a educação para assegurar, né, a formação dos estudantes. E para isso acontecer, eles falavam que ia promover um ensino médio também que iria incluir, né, jovens trabalhadores e outro ponto de proposta era ampliar o número de vagas na universidade pública e reformular o sistema de crédito para que pessoas pudessem estudar nas universidades particulares, tá? Já o plano de governo de Bolsonaro 2018-2022 tinha como mote, né, forte da educação ponto algum dos pontos, né, mas o que eu achei mais pertinente trazer é esse que fala que as universidades precisam desenvolver, né, novos produtos através de parceria e pesquisa com a iniciativa privada. Um outro ponto também que está no plano de governo do Bolsonaro é que ele fala que a educação à distância ela deve ser uma alternativa para onde é difícil ter aulas presenciais. Então, assim, fazendo uma análise bem simples desses pontos, dá para se entender que, basicamente, o governo Lula, né,
mandato do Lula, o primeiro dele, falava de uma educação pública que tivesse uma força, né, uma robustez, e uma reforma do sistema de crédito para ingressar no ensino particular. Enquanto o governo Bolsonaro, ele fala que as universidades precisam desenvolver novos produtos através da iniciativa privada. E aí não fica claro exatamente, mas aparenta ser que quando ele fala desenvolver novos produtos, você fazer a parceria público-privada nas universidades, tá? E uma outra questão é essa questão que ele fala da educação à distância, que na verdade nós pudemos, né, nós vimos, né, essa questão da educação à distância no pico da pandemia, né, como ela foi. Então, assim, basicamente esses são os pontos assim, talvez centrais, tá, dessas duas propostas de cada um. E aí depois no próximo slide eu vou trazer aqui alguns pontos, né, alguns programas que foram feitos no governo Lula na primeira gestão dele, 2003, 2006. Um deles é o chamado Brasil Alfabetizando, né, que tinha como finalidade promover a alfabetização de jovens acima de 15 anos e de adultos, né, que tinham saído, né, da escola antes de aprender a ler e a escrever. A prioridade de aprender a ler, né, nesse programa, a prioridade no repasse financeiro era para estados e municípios para estimular a permanência, né, desses estudantes nas classes que a gente conhece como Educação de Jovens e Adultos, mais conhecido como EJA, né? Isso era uma proposta, né, que eu acabei de falar, do governo dele, que ele implementou. Um outro ponto também que foi implementado no governo Lula que ele tornou obrigatório o ensino da temática da história e da cultura africana, né, nos currículos oficiais das escolas públicas de educação básica, ou seja, todo mundo que começou, né, a estudar a partir de 2003 teve como componente curricular a história da cultura, né, afro-brasileira. Só um exemplo, eu não tive esse estudo, porque eu terminei a escola básica antes de 2000, quer dizer, terminei em 2003, né, mas quando eu terminei não tinha ainda, né, pelo menos não na minha escola. E eu não estudei nada sobre a cultura afro-brasileira. E o Brasil, né, sendo um país majoritariamente negro, faz muito sentido, né? Esse aí também foi um outro ponto do governo Lula. Um outro programa que desenvolvido no primeiro governo Lula é o programa chamado Universidade para Todos, né? Mais conhecido aí como ProUni. O ProUni ele concede, né, bolsas de estudos parciais e integrais a jovens, principalmente, né, de baixa renda, nas instituições privadas, né? E o ProUni também define um percentual, né, de bolsas que devem ser destinadas à implementação de políticas, né, afirmativas de acesso ao ensino superior para pessoas com deficiência e pessoas autodeclaradas indígenas e negras, né? Um outro ponto também no primeiro governo Lula é a regulamentação, né, do Fundeb, que vem substituir o antigo Fundef, tá? Muitas pessoas vão falar que o Fundeb ele foi instituído em 2007, né? Mas na verdade o Fundeb ele é uma lei que foi uma emenda, né, à Constituição, que foi assinada em dezembro de 2006. E aí, em dezembro de 2006 foi, né, assinada, só que
ela foi, né, implementada em 2007. E aí, como ela foi pensada toda, né, em 2006, eu coloquei o Fundeb aí como uma das propostas, né, que o Lula tinha dito, e coloquei como aí com um programa, né, que ele instituiu aí na sua gestão, né, primeira gestão, que é a regulamentação, né, que regulamenta, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, tá? Basicamente é um repasse do governo federal para os municípios e estados, para dar um suporte, né, à educação básica, tá? Que até então esse repasse não era de uma forma não uniforme. E o Fundeb ele trouxe toda essa ideia uniforme, baseada em alguns dados, tá? Que o governo federal tem que repassar passar, né, esses repasses para o governo estadual e municipal, né, na forma de lei, tá? Já o governo Bolsonaro, ele uma das propostas dele, né, que seria a escola cívico-militar, ele tinha como proposta implementar 216 colégios cívico-militares, 216 até o final de 2023, tá? Essa era a proposta dele, mas como ainda não chegou, tá? O final, né, do governo dele, mas foram implementadas algumas escolas cívico-militares, mas não chegou a esse número que ele tinha dito, né? Um outro programa que foi implementado no governo Bolsonaro é um programa chamado Futures, que esse programa tem por finalidade, né, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior, por meio, né, de parceria com organizações sociais e do fomento à capacitação de recursos próprios. Vocês estão ouvindo, né? Tem um helicóptero que vai subir aqui daqui a pouco. Esse barulho é de helicóptero. Mas voltando aqui, tá? O futuro, se ele está ligado às questões administrativas da chama de instituição federal de ensino superior, tá? Ou mais conhecido como IFES. E esses IFES podem captar recursos da iniciativa privada. E esse é um dos programas de governo aí do Bolsonaro. Um outro programa é o chamado Novos Caminhos. Esse programa tem como meta aumentar em 80%, aproximadamente, né, o número de matrículas em cursos profissionais e tecnológicos, focados na demanda, né, do mercado e nas profissões que vêm surgindo, né, para gerar mais capacitação, emprego e renda. Um outro programa também do governo Bolsonaro é o chamado Conta para Mim. Esse programa ele faz parte da Política Nacional de Alfabetização e esse programa ele visa estimular o desenvolvimento intelectual na primeira infância, né, por meio da leitura. É um compilado, tá, de livros e outros materiais didáticos que os pais podem ler com os filhos em casa. Esses são, né, os programas talvez mais centrais assim desses dois ex-candidatos, né, que foram presidentes. E aí eu vou trazer aqui uma ideia de porcentagem, né, de estudantes matriculados. Eu tive que fazer uma pesquisa muito árdua para achar esses números, porque hoje nós temos o IDEB, tá? que mede não só a quantidade de estudantes matriculados, mas também a qualidade do ensino. Só que não faz sentido eu falar do IDEB, uma vez que o IDEB foi
foi implementado, né, na verdade, no segundo governo Lula. Então, antes não tinha esse índice, né, dessa forma, era muito espaçado, então tinha que ir ano a ano para analisar, e o IDEB concentra todos esses dados num lugar só. Mas a gente tem aí, né, a porcentagem de estudantes matriculados nos anos de 2003 a 2006, de 6 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Vocês podem ver que tem um aumento, né, das pessoas, né, matriculadas, dos estudantes matriculados, vai tendo um aumento gradativo. Embora os números em si eles não falem exatamente tudo, mas há esse aumento gradativo de pessoas matriculadas. Por que isso? Bom, talvez algumas pessoas não saibam, né, mas o número de estudantes de 15 a 17 anos ele era muito baixo, porque muitas pessoas não chegavam a completar, né, desculpa, o ensino médio, fazia só o ensino fundamental, que era o antigo primeiro grau, tá? Porque em alguns lugares, não assim exatamente em regiões, mas em alguns lugares, eu não posso falar região porque isso acontecia em todos os estados, tá? Os estudantes, né, eles, em vez de ir para a escola, eles iam trabalhar com seus pais, ou ia trabalhar em algum outro lugar, mas, na verdade, o que acontecia fortemente é que esses estudantes, né, quando chegavam a uma certa idade, por exemplo, 15, 16 anos, eles já eram fortes o suficiente para ir trabalhar. Então, em vez de estudar, esses estudantes, eles trabalhavam. E aí, obviamente, muitos deles largavam a escola, tá? Mas vocês podem ver que tem um aumento significativo aí. Já no governo Bolsonaro, vocês podem ver que os estudantes de 6 a 14 anos, estranhamente, está diminuindo, né? A porcentagem de estudantes matriculados diminui. Enquanto que a porcentagem de estudantes matriculados de 15 a 17 anos não diminui. Mas nós temos que analisar dois pontos aí. O primeiro deles, que 2022 ainda não está fechado, porque nós estamos em 2022, e esses resultados eles só saem no ano posterior. Então, nós vamos ter esses resultados fechados só em 2023. Mas, primeiro, vamos analisar a questão de 6 a 14 anos. No governo Bolsonaro foi muito discutido a questão do ensino domiciliar, ou mais conhecido como homeschooling, né, em que os estudantes ficavam em casa e estudavam com seus pais ou com professores particulares ou algo desse tipo. Foi se discutido muito isso amplamente e esse modelo, né, não foi aceito, não se passou como gostariam que passasse, tá? Mas aí nós temos uma outra situação, que é a questão da pandemia. E essa questão da pandemia, ela mostra para a gente que a pandemia distanciou muitos estudantes da escola. Na verdade, a própria escola se distanciou da sociedade. Tá? Isso é um ponto que a gente pode debater em outro vídeo, tá? Mas o que é fato, né, é que o número de estudantes matriculados, embora de 15 a 17 anos não tenha diminuído, né? Por quê? Porque nós temos agora as escolas de tempo integral. Então, o que acontece é que nós temos uma concentração agora um pouco maior de estudantes e alguns estudantes que deveriam ter terminado, por exemplo, não terminaram e estão matriculados, mas a gente não sabe exatamente como estão estudando. Embora os números ali apareçam, né, de uma forma crescente, nós temos, quando a gente vai abrir os números de fato, nós temos ali que o número de pessoas, por exemplo, que estudam no EJA, geralmente as pessoas que estudam no EJA são pessoas que trabalham de dia, de tarde, vão estudar à noite,
esse número de pessoas diminuiu assim muito, né? Ou seja, significa que boa parte das pessoas que estudavam no EJA deixaram de estudar. Assim como pessoas de 6 a 14 anos deixaram de ser matriculados na escola por muitos eventos de que talvez os pais, né, os responsáveis, né, de uma forma geral, eles estão optando por tentar ensinar os seus filhos em casa ou em outros domicílios que não o escolar. Então, assim, é só uma reflexão, tá, sobre essa situação. É óbvio que tem muitas outras coisas, tem muitas outras situações, mas essa é uma reflexão para a gente tentar entender algumas coisas. E aí, no próximo slide que eu vou mostrar, talvez a questão dos números fique um pouco mais alinhada. Por quê? Porque esse slide aí está falando do investimento em educação em relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, né? E aí, vocês podem ver aí que no governo Lula, primeiro governo, de 2003 a 2006, tem uma, tem uma alta, né? 2, 6, 4 e 5. Aí alguém vai falar assim, mas, pô, 2, desculpa, né? 4, 6, 4 e 5, né? Eu olhei para 2002 e falei 2. Mas o número é 4, 6, 5 e 4. Estava em 4, subiu para 6, voltou para 4 e chegou a 5. Essa variação mostra para a gente que o que está acontecendo nesse momento significa que subiu, voltou ao que era antes e depois voltou a subir de novo. A tendência dessa análise é que é uma tendência progressiva, né? Ou seja, é uma tendência de subida em relação ao PIB. E aí, quando a gente olha para 2019, 20, 21 e 22, nós estamos vendo uma tendência decrescente. Embora os números sejam, né, maiores, mas a gente tem uma tendência de queda, enquanto que no outro tem uma tendência de ascensão. Eu não estou aqui para falar que um fez melhor que o outro, ou um fez pior, melhor. Não é isso que eu quero trazer como reflexão. O que eu quero trazer como reflexão é que em um governo o investimento em educação tinha uma ascensão. E em outro governo, o investimento em educação está decrescente, ou seja, está caindo. Isso se reflete em alguns casos, por exemplo, quando eu falei da pandemia. Né? Como é que foi conduzido a questão da educação na pandemia no seu pico? Né? Porque a gente não pode falar da educação só no nível seria fundamental, né, que seria o fundamental 1 e 2, ou, no caso, no sentido de falar da educação só na questão do município e do Estado. Nós temos que falar também na questão federal, porque é o MEC, o Ministério da Educação, que coordena. E aí, como é que foi esse trabalho do MEC nessa questão da pandemia, principalmente no seu pico? Tá? Essa é uma outra reflexão que eu trago, né, aqui para vocês. É claro que existe, como eu já falei, né, existem muitos outros pontos que têm que ser debatidos e analisados. Aqui eu só estou trazendo alguns pontos, tá, para vocês possam analisar, mas que fiquem claro que vocês devem, né, eu acho que devem pesquisar mais, tá? Aqui é só como se fosse um start, ou seja, um início. E aí, para terminar, tá, eu trago aqui, né, já agora os programas 2022, tá? Tanto de Lula quanto de Bolsonaro. E aí, uma característica, né, talvez principal do plano atual, né, do governo Lula, que ele coloca
que ele fala que o país tem que voltar a investir na educação de qualidade e fortalecer a educação básica, tá? Essa é uma das propostas, tá, do governo Lula. Pelos números, dá para se ver assim que no governo dele foi feito isso, né, através da análise, aquela rápida análise, né, que deu para ser feita, né? E também um outro ponto do seu plano de governo, ele fala fortalecer, né, a questão da educação pública universal, que trazendo essa educação pública para toda a sociedade, tá? Que simplificando seria o que ele está querendo dizer trazer uma educação pública e de qualidade para toda a sociedade, tá? E reconhecendo todos os seus profissionais que trabalham na educação. Em relação ao governo Bolsonaro, ele traz como um objetivo, né? Está até escrito ali, né? Um objetivo central promover o bem-estar da família, a cidadania e a inclusão social. E aí ele fala que a proposta dele é geração, né, de renda e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, assim, basicamente, é porque a cidade que atua no eixo saúde, educação e social, é porque no programa de governo do Bolsonaro, educação, saúde e social, tá tudo num eixo só, tá? E aí parece que essas coisas escritas ali estão juntas, mas tá separadas, mas estão juntas. E aí ele fala que a ideia, né, dele de educação é fazer trazer esse bem-estar, né, para a família e a cidadania, através da inclusão, com foco na igualdade de oportunidade para as pessoas. Esse é o plano, né, do plano de governo do Bolsonaro. Ele traz isso dessa forma. E deixa eu sair aqui, tá? Eu sair aqui da parede, botar aqui o PowerPoint. Basicamente, assim, as propostas, né, dos dois governos trazer quer trazer uma ideia de que de educação, principalmente pública, né, uma educação pública de qualidade, que ele já fez, e o outro quer trazer uma ideia de educação onde as pessoas sejam, né, incluídas e tenha as mesmas oportunidades. Então, basicamente seria isso, né? Mas tem muitas outras coisas. Eu espero que vocês busquem, né, conhecer os planos de governo de ambos, tá? Evitem, obviamente, analisar só do ponto de vista das fake news ou de ideias que não vão trazer nenhum bem, tá? À sociedade e muito menos a gente. E eu espero que eu possa contribuir, né, de alguma forma para levar uma reflexão para todos vocês. Tá legal, pessoal? Então é isso. Eu agradeço. Desculpa que o vídeo ficou um pouco longo, tá? Grande, mas a análise, eu acho que da educação é muito importante. A gente tem que, de fato, olhar a educação como um motor de desenvolvimento do Brasil, tá? Porque não existe um país que tenha se desenvolvido que não tenha um bom sistema educacional. Então, se a gente quer pensar num Brasil melhor, nós temos que pensar numa educação melhor. E aí, cada um dos candidatos estão mostrando, né, o que eles entendem como uma melhor educação. Agora, cabe a você que está vendo esse vídeo decidir o que você acha que seria uma educação de qualidade. Qual dos dois estão alinhados àquilo que você entende como uma educação de qualidade. Valeu, pessoal. É isso, obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.